Olá, meu nome é Caio Rafael e nosso grupo irá apresentar um trabalho sobre o uso de plataformas de IA para personalizar programas de treinamento com base no perfil e da necessidade dos participantes. Primeiro, eu gostaria de fazer uma introdução sobre o treinamento que as empresas costumam fazer para seus novos funcionários que estão ali começando e dentro da empresa. Aí, existem certos custos que são diretamente relacionados a esse treinamento, como, por exemplo, o salário de instrutores, despesas de viagem que pode fazer, softwares e ferramentas de treinamento, materiais. E também existem custos que são indiretamente relacionados a esse treinamento, como, por exemplo, a produtividade perdida, porque um funcionário que está em treinamento não necessariamente está produzindo para a empresa. O salário dos funcionários continua sendo pago da mesma forma, mesmo eles não estando fazendo necessariamente algo produtivo, além de aluguéis, serviços públicos, materiais de escritório, tudo isso para acomodar toda a base dos treinamentos. E com isso, foi visto a possibilidade de aprimorar tais situações utilizando a inteligência artificial. Percebeu-se que programas de treinamento que são muito padronizados, eles se mostram mais ineficazes na retenção do conhecimento e engajamento daqueles que estão passando pelo treinamento. Então, é por isso que foi se utilizando cada vez mais inteligência artificial para personalizar, fazer conteúdos mais personalizáveis, para assim acabar criando um treinamento que seja melhor para quem está passando ali pelo treino de absorver o conteúdo, quanto também otimizando custos e situações para que assim, né, esse treinamento possa durar o menor tempo possível. Porque não é interessante que esse treinamento se prolongue por tempo demais, justamente por causa da produtividade perdida. Passando uma visão geral, nós iremos abordar um pouco sobre algumas técnicas que são utilizadas no ramo da IA para aprimorar essas situações de treinamento. Vou falar um pouco sobre a implementação. É feito todo um planejamento estratégico, utilizando IA hoje em dia, que planeja a implementação, que é, pode selecionar uma melhor plataforma de treinamento, a melhor trilha de conhecimento e tudo mais. As IAs também são capazes de melhorar o engajamento nas atividades envolvendo personalização, configuração e monitoramento de melhoria contínua. Além de também permitir integrações com bancos de dados, outros, outros meios em geral de garantir informações que seriam muito bem utilizados para esse processo. Vamos falar agora de alguns dos benefícios que tal utilização traria para o meio do trabalho, né? Poderia causar uma maior retenção do conhecimento devido à personalização, de acordo com a forma que o usuário melhor compreendesse os assuntos. Uma diminuição na rotatividade, por causa que, com o melhor treinamento, a tendência é que o funcionário ele atenda melhor ao dever que ele, foi, que ele deve prestar. Um maior engajamento, uma maior flexibilidade também, porque pode ser adaptado para a realidade do indivíduo que estiver recebendo o treinamento. Uma maior eficácia, além disso, também uma redução no tempo de treinamento, que é algo muito importante, porque o tempo é dinheiro. Caso quanto mais for demorado, mais gasto envolve o treinamento, que por consequência gera justamente a economia de custo, além de melhorar o desempenho, aumentando a produtividade, também acelerando o desenvolvimento das competências que são ali necessárias. Contudo, além dos benefícios, que são vários citados aqui, é preciso também citar alguns desafios que seriam impostos na implementação disso, que são impostos aí na implementação disso. Como, por exemplo, podemos citar resistência à mudança. Muitas pessoas podem achar que o método tradicional ele seria melhor do que utilizando tal tecnologia. A proteção e privacidade de dados seria também uma preocupação, para ter cuidado com o tratamento de dados, para não vazar nada e tudo mais.
Integração com sistemas existentes, era preciso também uma forma de comunicar os parâmetros de treinamento junto com outras bases de dados. A falta de conhecimento técnico para manejar, era preciso também ter especialistas de inteligência artificial para intermediar esse processo. Ajuste na personalização do algoritmo para que cada usuário tenha uma experiência própria e que seja ao máximo otimizada. É preciso justamente pensar como deve ser feita tal personalização, como fazer um bom algoritmo que seja capaz de fazer isso de uma forma que seja o máximo possível de otimizada. Os custos de implementação, vai ter um custo envolvido para utilizar tal tecnologia. A escalabilidade, que é outra preocupação também, ver quantos usuários, quantas cargas de dados seriam utilizadas nesse processo. Era preciso também se pensar na escalabilidade desse projeto. Uma avaliação de impacto complexa é saber o quão melhorou, saber metrificar esse processo de inteligência artificial no processo de seleção de treinamento. Além disso, manutenção da plataforma, ter a garantia de funcionamento e também dependências de dados de qualidade, que essa inteligência artificial esteja sendo alimentada com dados que são realmente úteis para o seu treinamento. Porque pode acontecer também dela estar sendo alimentada com dados que não são tão bons, e isso acaba afetando diretamente na qualidade final do desempenho dessa inteligência artificial. Partindo para alguns exemplos reais, vamos analisar agora algumas empresas que implementaram isso e alguns resultados que elas tiveram. A Unilever ela implementou uma plataforma de IA que criava trilhas de aprendizado personalizadas e isso promoveu um aumento de 36% na taxa de conclusão de seus cursos. Também foi implementado na Shell, que reportou uma redução de 20% no número de incidentes operacionais e eles atribuíram tal melhora justamente ao treinamento com a plataforma de IA. Outro exemplo, um estudo com a Google constatou um aumento de 20% na produtividade de colaboradores que participaram de treinamentos personalizados por IA. Ou seja, pode-se perceber que já existem alguns exemplos de sucesso de tal implementação. Não existem tantos exemplos assim ainda, porque muitas empresas utilizam da inteligência artificial, mas não divulgam os dados, justamente por motivos de não incentivar a concorrência a tomar também tais atitudes. E por isso dados do tipo podem não ser tão divulgados assim. Mas é notório que realmente existe essa melhora. Agora vamos falar um pouco sobre as principais plataformas de treinamento corporativo que utilizam de inteligência artificial para otimizar o aprendizado nas empresas. Começando por Cornerstone, que é uma ferramenta de IA para personalizar planos de desenvolvimento, que recomenda conteúdos de acordo com as necessidades e desempenho do usuário. A Pluralsight, de forma semelhante, é uma plataforma focada em tecnologia, onde a IA ajusta a trilha de aprendizado com base nas lacunas de conhecimento e habilidades da equipe. A Edcast ela utiliza de machine learning para criar um feed personalizado de conteúdos relevantes que facilita muito no aprendizado contínuo e também se baseia no cargo e nas metas de cada funcionário. Já a Docebo, ela é conhecida pelo seu motor de IA, que ajuda na criação automática de conteúdos e na sugestão de cursos mais eficazes para os colaboradores. A SAP Litmus também é forte em personalização e usa a IA para ajustar o ritmo do curso e fornecer materiais conforme o progresso individual. A Tovut, ela foca na automatização de relatórios e na avaliação de competências adquiridas em tempo real. E por fim, a LearnOpen, ela também aposta no uso de IA para criar relatórios preditivos e medir o impacto de treinamentos no desempenho dos colaboradores. Essas ferramentas elas estão transformando o cenário de treinamentos corporativos, oferecendo as experiências de aprendizado que são cada vez mais adaptativas e eficazes através do bom uso da inteligência artificial. Para encerrar, essa é a nossa equipe.
composta por Caroline Arruda, Matheus Iago, Daniel Moreira, Caio Rafael e João Vitor. E é isso. Muito obrigado.